Boa noite a todos. É sempre com grande alegria que a gente vem aqui bater papo com vocês, falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita e trazer aqui alguma reflexão. Pedimos que o Alto nos conceda boas vibrações, que a gente então seja munido aqui, né, de boas energias para estar transferindo para vocês boas palavras e boas interpretações. Que as palavras da noite se aproximem o máximo possível do Evangelho e se afastem das nossas opiniões pessoais, e que todos nós possamos receber tudo aquilo que a gente veio em busca nessa noite. Hoje escolhemos um tema que talvez, eu sei, ficou batendo na minha cabeça essa semana. Desde que começou a semana, esse tema está batendo na minha cabeça. Na verdade, desde a semana passada, mas como semana passada eu não fiz palestra, esse tema ficou batendo desde a semana passada na minha cabeça, por algum motivo. Então, eu estou ensaiando ele para trazer para vocês. Vamos falar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 fala, o título principal é Sede Perfeitos. Certamente todos nós aqui temos esse livro em casa, que é o Evangelho segundo a doutrina espírita. É que Jesus está na frente, não dá para ver o nome, mas eu juro que esse aqui é o Evangelho, tá? Minha esposa pegou uma imagem de Jesus que a gente tinha e colocou aqui, cobriu o nome do livro. Mas o livro é o Evangelho segundo a doutrina espírita. Certamente todos conhecem, todos devem ter em casa, eu imagino, em razão do Evangelho no lar de vocês, né? Todos fazem o Evangelho no lar aqui? Quem não faz ainda? Pegar no pé. Pegar no pé não, estou brincando. É que o Evangelho no lar, ele acaba nos auxiliando no estudo da doutrina espírita. Ele acaba nos auxiliando no aprofundamento do nosso conhecimento espiritual. Então, para aqueles que ainda não fazem o Evangelho no lar, fica a dica, né? Para fazer. Procurem a Neuza, procurem a Márcia, a outra Márcia, procurem qualquer servidor da casa se tiver dúvida de como faz, porque se eu for falar como faz, eu levo a meia hora que eu tenho para falar com vocês, falando sobre o Evangelho no lar, e aí a gente não consegue avançar aqui no tema, tá? Mas é de extrema importância, porque a gente acaba então passando por todos os temas do livro. É importante fazer, tá bom? E nesse capítulo 17 nós temos alguns tópicos. O primeiro tópico, ele fala sobre as características da perfeição, esse eu vou pular, e eu vou para o segundo tópico do capítulo 17, que o título é O Homem de Bem. E aí, lendo e relendo para a gente poder bater papo aqui, eu acho que talvez eu compreenda por que esse tema ficou ululando ali na minha cabeça para trazer hoje, né? E analisando aí os acontecimentos notórios, né, no nosso planeta, né? Talvez seja por isso que esse tema, então, ele ficou batendo aqui. E aí, então, eu vou ler alguns trechos e vou comentar alguns trechos desse capítulo para a gente fazer algumas reflexões. É claro que eu não vou conseguir esgotar esse título aqui, porque senão a gente ia ficar aqui até uma meia-noite. Eu falo pouco, né, Neuza? Aí a Neuza vai me tocar daqui se eu começar a falar muito, então não dá. Então eu vou falar só um pedacinho, aonde der a hora a gente para e aí a gente faz então a conclusão para continuar com os trabalhos da casa, tá? Bom, então o que é o homem de bem na visão dos espíritos, respondendo então os questionamentos aí e nos auxiliando nessa busca do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Posso parar aqui? Já deu, né? Todo mundo aqui está praticando a lei de justiça, então todos somos homens de bem, né? Já podemos encerrar, vamos continuar o tratamento? Todo mundo já pode falar, eu sou de bem porque pratica a lei de justiça, né? A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, em sua maior pureza. Será que dá para falar que a gente é homem de bem? Lendo só 2 linhas desse livro, vejam a importância para aqueles que ainda não fazem o Evangelho no lar.
Vejam a importância de fazer o Evangelho no lar e ler esse livro todo em casa, com a sua família, para que você tenha a base, para que você tenha noção do que Jesus espera de nós. Porque esse livro só está dizendo o que Jesus espera de nós. Está mostrando para nós qual deve ser a nossa conduta enquanto seres encarnados aqui no planeta Terra, enquanto espíritos encarnados que somos. Então vejam, 2 linhas, tem tanto conteúdo aqui nessas 2 linhas, tem tanta discussão que a gente consegue fazer em 2 linhas de texto, que realmente é um texto para lá de importante, né? Será que se a gente analisar a nossa prática de lei de justiça, de amor e de caridade de forma pura, a gente consegue afirmar que a gente continua sendo homem de bem? Será que eu estou conseguindo praticar o amor incondicional que Jesus nos ensinou? O que é amor incondicional na visão crística? O que Jesus quer dizer quando ele fala pratique o amor incondicional? O que quer dizer caridade para Jesus e para a doutrina espírita? Será que se a gente fizer uma reflexão das nossas atitudes, será que a gente está conseguindo colocar em prática isso? O homem de bem se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Essa é a reflexão que a gente está fazendo hoje aqui, né? Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Olha que legal. Ele não está exigindo que você faça o que você não pode, porque às vezes a gente vai falar de caridade e a pessoa pensa assim, mas caridade deixa para o Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil, né? Sem fazer propaganda dele aqui, mas já fazendo, né? Um dos homens mais ricos do Brasil. Quando a gente pensa em caridade, fala, esse cara que tem que fazer caridade, não eu. Eu estou aqui trabalhando também para tirar o meu ganha-pão, estou cuidando da minha família, estou estudando, estou trabalhando. Por que eu tenho que fazer caridade? Esse cara tem um monte de dinheiro lá. Mas quem disse que caridade é dar dinheiro para as pessoas? Dinheiro talvez seja uma pequena parcela, mas caridade não é dar dinheiro para as pessoas. Isso é apoio moral, é apoio material. Faz parte da caridade também, se você pode. Olha que interessante. Se você fez todo o bem que você podia. Mas se você não pode colaborar financeiramente com alguém, que muitas pessoas realmente não podem, e não é isso que o texto está dizendo para fazer, mas eu tenho certeza absoluta que você pode estender a mão para alguém. Você pode oferecer os seus ouvidos para uma pessoa que muitas vezes está numa crise de ansiedade que precisa falar com alguém. Você pode deixar o seu telefone à disposição dos teus amigos quando eles estiverem numa situação de necessidade. Você pode pegar uma pessoa que não tem condição, por exemplo, de sair para fazer um exame do outro lado da cidade e levar essa pessoa até lá. Você pode ajudar uma família, você pode ajudar uma criança. Se você puder fazer a caridade material também, legal, mas se você não puder, faça a caridade material, faça a caridade moral, faça a caridade espiritual. Luciano, eu realmente não tenho condição de levar ninguém do outro lado da cidade, não posso, eu não tenho dinheiro para ajudar. Você estudou? Você conseguiu estudar? Você teve o privilégio de ir para a escola e ter uma boa formação? Use a formação que você tem. Vai dar aula, sei lá, gratuita de música, se você for músico. Dá aula de matemática, se você for matemático. Vai ajudar com reforço. Se você sabe costurar, ajude uma instituição de caridade que faz roupa no inverno, por exemplo, para doar para as pessoas. Doe um agasalho. Se você olha no teu guarda-roupa e vê uma blusa de frio que você faz 5 anos que você não usa, o que ela está fazendo lá no seu armário? O armário está com frio? O armário não sente frio. Se você tem 20 calça jeans no seu guarda-roupa e você usa só aquela uma que está batida,
que marca a tua carteira e o teu joelho na calça, de tanto que você usa só ela. Se você sair, ela sai correndo atrás se você sair com outra, porque ela quer ir junto com você, ela está acostumada a sair com você a calça jeans. Está toda rasgada, com as marcas, tudo, sua carteira até encaixa no bolso. O celular, né? Tem gente que nem carteira não usa mais. Mas o celular até encaixa assim, ó. Se essa calça, que é a que você usa, está lá no seu dia a dia, e você tem mais 19 que estão lá encostadas, mas Luciano, um dia eu vou usar quando? Quando? Se faz 4 ou 5 anos que aquilo está lá entulhado no teu guarda-roupa. Para que é que você precisa de tudo aquilo? Quando tinha uma campanha de agasalho, dói. É caridade material e você não teve que gastar agora, né? Porque você já gastou, comprou a roupa, está lá no teu armário. Doe, faça a caridade. Faça o bem. Aquela família. Tem um apego. Eu sei como é que é. Tem gente que precisa tomar cuidado, né? Meu filho, por exemplo, se ele resolver tirar umas 2 camisetas do armário, ele fica sem, porque ele não tem. Então tem que ter, claro, se você não tem, você não vai dar o que você não tem. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não é seguir à risca o que Jesus fez, né? Que virou as costas e foi embora sem nada. Só com uma vestimenta. Não é isso que nós estamos pedindo. Não precisa chegar ao extremo de viver o que Jesus viveu exatamente. Mas a gente pode se assemelhar. A gente pode fazer o esforço de ficar o mais próximo possível da conduta de Jesus. E aí a gente vai poder dizer se a gente é homem de bem ou não, na próxima vez que alguém nos perguntar. Mas na medida do que a gente pode. Se eu posso, tô tão ocioso, né? Fico em casa sem fazer nada. Esses dias eu escutei de uma senhora, eu acho que eu estou depressivo, porque eu fazia tanta coisa na minha vida, ajudava um monte de gente, fazia não sei o que, fazia tricô, fazia crochê, fazia enxoval para a mãe carente que não tinha condição de comprar roupinha para os filhos, Aí ela contou uma lista de coisas que ela fazia para mim. Aí ela falou assim, agora eu chego em casa, meu marido está na frente da TV, eu sento junto com ele e fico... Perguntei, mas aonde foi que quebrou o botão, né? Onde quebrou o seu botãozinho que você estava tão bem fazendo as coisas? Desculpa, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, pode falar. Quantos anos você tem? Qual que é o seu nome? Vejam a sabedoria do Miguel. Vocês não escutaram, todo mundo talvez não tenha escutado o que o Miguel disse. Mas olha, a caridade pode ser isso, viu, Miguel? Você está completamente coberto de razão. Às vezes, um bom dia pode salvar a vida de uma pessoa. Olha a profundidade do que um garoto de 10 anos está dizendo para a gente. Se você disser bom dia para alguém, você pode salvar o dia dessa pessoa. Porque você não sabe o que vai na alma daquela pessoa. Tem gente que destrata o caixa do supermercado, do banco, do restaurante. Tem gente que trata as pessoas na base do coice. Será que precisa? Se a pessoa for espírita e ela pegar uma pessoa que não está muito bem, e se ela tiver estudado um pouquinho o que é ser caridoso, pelo menos uma oração ela vai fazer para aquela pessoa que não está muito bem, que atendeu ela de forma às vezes um pouco ríspida, porque a gente não sabe o que está acontecendo na casa daquela pessoa, a gente não sabe a história dela para a gente julgar, e não cabe a gente julgar, Então a caridade pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, uma boa noite, que muitas vezes a pessoa não está esperando. Pode ser um sorriso, na medida do que você pode. Duvido que alguém aqui nesta sala não possa dizer um bom dia para alguém. Ainda que você esteja com a sua encravada, que você está morrendo de dor, que você não vai ter capacidade de falar bom dia para alguém. É impossível. Então vejam, é tão complexo e é tão simples ao mesmo tempo, que o Miguel, com 10 anos de idade, está nos ajudando nessa missão de nos explicar o que é ser um homem de bem.
na visão espírita. Você sabe o que o Miguel falou para mim? Ele quer crescer, estudar e trabalhar na casa espírita. É um espírito que já vem. Está pronto, está só faltando idade, né? Está só faltando idade, mas fique tranquilo, Miguel, que a idade chega para todos nós. Vamos lá. O homem de bem se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Olha, às vezes nem esse bom dia a gente não tem capacidade de dar, né? Então o homem de bem fica se questionando, será que eu negligenciei alguma oportunidade que eu tinha de fazer o bem? Alguém que lhe estendeu a mão pedindo ajuda e você falou não posso e você podia? Por qualquer motivo, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas veja, o homem de bem se questiona se ele negligenciou a oportunidade de fazer o bem em algum momento na sua existência. Se ninguém tem o que reclamar dele, eu já perdi aqui, né? Posso ir embora. O homem de bem se questiona, ninguém tem nada que reclamar de mim? Como fazer isso? Como que a gente tem certeza se ninguém tem nada para reclamar da gente? Em 46 anos de existência, nessa vida aqui no meu caso. Alguém deve ter o que reclamar de mim. Eu sei que tem. E eu tenho certeza disso. Que as pessoas têm o que reclamar de mim. Seja no meu trabalho, seja na minha família, seja aqui nos meus pares de ideia espiritual. Alguém vai ter o que reclamar de mim. Porque talvez eu não tenha feito todo o esforço necessário para que ninguém tivesse o que reclamar de mim. Então eu não posso dizer que eu sou um homem de bem. Vejam a dificuldade. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Será que eu fiz o que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? Quando a gente se coloca numa posição de reclamar, quando a gente se coloca numa posição de achar que o mundo está contra nós, será que eu dei tudo que eu podia de mim? Do jeito que eu gostaria que as pessoas dessem tudo delas para fazer o que eu precisava, ou o que eu gostaria, ou que às vezes o que eu necessitava em algum momento? Vejam esse questionamento, que o homem de bem tem que se fazer. Porque se ele fizer e a resposta for não para uma dessas perguntas, ele não pode ser considerado, ele não pode se considerar um homem de bem. Então vejam como é difícil, é muito difícil. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Será que a gente consegue ter esse relacionamento com Deus? Será que a gente tem a fé necessária em Deus, a fé suficiente para que a gente possa seguir a nossa jornada? Muitas vezes a gente duvida, né? A gente acha que Deus abandonou a gente. A gente acha que a gente está sozinho no mundo. Não confia na providência divina, até que a providência divina venha e mostre que ela está do nosso lado. Certamente, todos nós aqui já passamos por uma situação que a gente costuma chamar de livramento. Certamente todos nós passamos. Se não passamos, conhecemos alguém que teve um livramento na vida. E se a gente parar para pensar nessa situação de livramento, aquela pessoa que foi ali beneficiada, né, pelo livramento, entre aspas, estava brigando para estar no lugar da outra. Quantas pessoas não perderam o horário do ônibus, por exemplo, de uma viagem, que considerava que era impossível, que era improvável que ela perdesse, mas o universo conspirou de um jeito que ela perdeu o horário do ônibus. E aquele ônibus se acidentou e as pessoas todas morreram naquele ônibus. E ela ficou viva.
perdeu o voo, né? Perdeu o horário do voo. Quantas histórias nós não tivemos aí contadas no filme do World Trade Center? Quantas histórias reais, não é invenção, né? Quantas e quantas histórias a gente não tira de ensinamento daquele acidente de 11 de setembro? Quantas pessoas que trocaram o dia de trabalho, que perderam o ônibus, que ficaram presas no trânsito, etc. Será que a gente tem a fé necessária? Porque na hora que acontece com a gente, na hora que você perde o voo, na hora que você perde o horário do ônibus, na hora que você está preso no trânsito, na hora que tudo acontece, você fala, meu Deus, dá tudo errado para mim. Não é? Certamente aquelas pessoas que foram beneficiadas com o livramento, vamos dizer assim, não confiaram em Deus no momento que algo aconteceu com elas que elas acharam que era ruim. Porque quando você perde o horário do ônibus, você fala, meu Deus, perdi o horário do ônibus, vai atrasar toda a minha vida, não sei o que lá, você pragueja, você xinga, você esperneia. E a gente está falando de coisa simples, né? Mas vamos pensar em algo mais complexo. Uma pessoa que perdeu a oportunidade, por exemplo, de um trabalho bastante que ela queria muito, né? E ela perdeu essa oportunidade por algum motivo. Quem que não fica chateado de perder uma vaga de emprego? Todo mundo fica. Qualquer um de nós ficaria. Né? Aí a pessoa que vai no lugar dela sofre um revés todo dentro dessa empresa, ou acontece um acidente, por exemplo, e essa pessoa vem a desencarnar. No tempo dela lá que estava programada. Mas a vaga era do outro. Aquele que perdeu e que reclamou de ter perdido aquela vaga. Então, assim, são muitas situações que a gente pode experimentar na vida que nos falta fé. Nos falta fé na providência divina. Então, assim, é fácil falar assim, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Será que a gente tem mesmo essa fé? Nessa justiça? Na bondade divina? Muitas vezes a gente não tem, a gente é incrédulo. E aí a gente reclama, pragueja, acha que Deus está contra a gente. Eu já vi gente brigando com Deus, brigando de ficar bravo mesmo. Você me esqueceu, Deus não existe, etc. e tal. Porque não tem fé. Falta essa fé aqui do homem de bem. E aí eu pergunto de novo, será que a gente pode falar assim, eu sou um homem de bem? Quando a doutrina espírita nos diz assim, agradeça a doença, parece coisa de maluco, né? Não parece? Agradeça a doença. A doença no corpo físico, muitas vezes, ela está te purificando, o espírito. Está expurgando de você algo que você precisa colocar para fora. Que você já somatizou no seu perispírito. Lá no seu espírito, transferiu para o perispírito e vai sair na matéria. E muitas vezes a gente reclama, quando a gente deveria agradecer, porque está purificando o espírito. A nossa missão aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, não é resolver as provas e as expiações? Por que a gente reclama quando vem a prova e a expiação? Falta de fé. Falta de acreditar na sabedoria e na bondade divina. Então, realmente é bastante complicado dizer que a gente é homem de bem. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais em cima dos bens temporários, materiais. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Fazer esse exercício de dar menos importância para o que é bem material e dar mais importância do que é bem espiritual? Será que a gente consegue colocar numa balança o que a gente tem e o que a gente é e saber para onde está pesando mais essa balança?
Será que eu estou preocupado mais em juntar tesouros na terra do que fazer bênçãos? Do que espalhar a sabedoria e o amor e os ensinamentos de Jesus? Será que eu estou conseguindo colocar em prática pelo menos um pouco do que Jesus ensinou? Ou eu estou preocupado só em ganhar dinheiro, em juntar fortuna? Aqui tem uma gaveta, ó. Não dá para arrancar, que é muito grande, mas todos vocês sabem, se não arrancar a gaveta para mostrar para vocês, mas tem uma gaveta aqui. Aqui a gente pode colocar algumas coisas, olha. Tem um microfone quebrado, tem um bocal de luz, tem um fone de ouvido, tem um celular. Nós também temos gaveta em casa. Todos nós temos. E os bens materiais a gente guarda assim. Quando a gente cumpre a nossa missão espiritual e desencarna, vocês sabem qual que é o caminho depois que a gente desencarna. Todo mundo sabe aqui, certo? Desencarnou, o espírito vai desacoplar do organismo físico, material, a matéria fica, o espírito segue. Uns demoram um pouco mais, outros vão com mais facilidade. Aqueles que são menos apegados aos bens materiais desencarnam com mais facilidade, e aqueles que são mais apegados têm uma certa dificuldade para concluir, né, esse desligamento. Qualquer uma das opções após o óbito não tem gaveta. Não tem gaveta. Então, assim, não dá para levar. Não dá para levar. Não dá para levar casa, tem gente que tem uma casa, tem gente que não tem nenhuma, mas tem gente que tem uma casa. Mas tem gente que tem 2, 3, 4, 5. Eu conheço pessoas que têm mais de 30 casas. E só uma família, tá? Não é a casa que a pessoa tem 30 famílias, não. A pessoa só tem uma família, mas tem mais de 30 imóveis. Muitos bens. Vai conseguir levar? Vai? Quando desencarnar? O que faz? Um cheque no valor total? Põe na... Por mais capitalista que você esteja, não leva, né? Volta do mesmo jeitinho que a gente veio. No máximo, com uma troca de roupa que alguém ia jogar fora. No máximo. Via de regra que a gente mais gosta aí. Sabe aquela calça que você usou bastante, está toda marcada, que o celular encaixa no bolso? Normalmente a gente vai com essa roupa porque a pessoa olha, puta, mas essa aqui é a roupa que ele gostava de usar, vai essa aí. Seja para cremar, seja para enterrar, você vai com uma veste de roupa. No máximo, sei lá, nem calçado me parece que põe mais. Ou seja, aquele tênis, aquela coleção de tênis que você guardou lá nas suas coisas, não serve para nada. Então, assim, será que a gente pode falar que a gente está sendo homem de bem, quando a gente pensa nessas questões? Será que os bens espirituais que eu acho que são importantes, eu estou conseguindo conservar? Será que eu estendo a mão para todas as pessoas quando eu posso, no limite, né? Porque aqui ele está falando lá de limitação. Será que você estende a mão quando você pode? Todas as vezes que o universo te apresentou uma oportunidade, porque o universo apresenta oportunidade para a gente fazer o bem. Ao menos que você fique trancado dentro de casa, e ainda assim vai aparecer a oportunidade de você fazer o bem. Se você ficar trancado dentro da sua casa, mas se você tiver um telefone celular e um computador, vai aparecer a oportunidade de você ajudar alguém. Tenho certeza absoluta. Se você tiver um telefone fixo ou celular, alguém vai te telefonar. Nem que seja a mocinha da LBV para falar que ele está precisando de na campainha. Alguém vai te ligar. Então, será que a gente está conseguindo estender a mão todas as vezes que a gente pode? E todas as vezes que o universo apresenta para a gente como oportunidade? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Eu não sei vocês, mas eu já reclamei bastante. Eu já reclamei bastante.
Reclamei da dificuldade, reclamei muitas vezes nos relacionamentos, já fiquei muito bravo com muitas coisas, com muitas situações, murmurei sim, reclamei muitas vezes. E vejam, aquele que é considerado homem de bem, que compreende que as vicissitudes da vida, provas ou expiações, fazem parte dela, não murmuram quando essas situações são apresentadas na vida. Eu sei que é difícil não murmurar, né? Mas se a gente tiver consciência, e agora a gente tem, então a gente vai parar de reclamar. E quando a gente para de reclamar, o universo para de ouvir reclamação nossa. E aí as coisas passam a ficar melhores na nossa psicosfera. Porque quem reclama, clama 2 vezes pelo problema. Então, se a gente conseguir não murmurar, a gente vai fazer um passo na trajetória de tornar, pelo menos um pouquinho melhor do que a gente acordou hoje. Então essas são as considerações que a gente gostaria de trazer para vocês. Peço que Jesus possa tocar o coração, a alma, o espírito de cada um de vocês e que a gente possa amanhã, fazendo essas reflexões, dizer que a gente se tornou pelo menos um pouquinho melhores e homens de bem um pouquinho melhores. Não precisa ser de uma vez, porque não existe transformação de liquidificador, mas pelo menos um pouquinho a gente se tornou melhor. Quem sabe uma hora a gente pode falar assim: eu sou um homem de bem como Cristo gostaria que eu fosse. Gratidão a todos vocês, que Jesus abençoe a todos.